Então a minha leitura ela é muito mais preocupada em relação, voltada, né, para uma continuidade de movimento, entender para onde esse movimento está mirando, se é uma tendência de alta, é uma tendência de baixa, é uma tendência de lateralização. Então eu faço essa análise muito mais pro longo prazo, pro médio prazo, tá? Do que propriamente essas preocupações do dia a dia que algumas pessoas enfrentam, né? Até traders, né? Pessoa que faz, digamos assim, uso diário de um TradingView, né? Faz acompanhamento diário dos gráficos de vários criptoativos. Não é muito o meu perfil. Eu costumo entender, né, em que momento aquele criptoativo tá, obviamente, né, de preferência, um criptoativo com propósito, um criptoativo com uma equipe forte por trás, parcerias fortes, uma economia que tenha lógica, né, que seja sustentável. E isso eu falando dos demais criptoativos. No caso do Bitcoin, você não tem essa questão de parcerias fortes, time forte. A gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, mas a gente sabe que, enfim, um gênio, né? Independente de ser um grupo de pessoas, independente de ser uma pessoa especificamente. Mas o Bitcoin, ele tem uma vertente muito mais disruptiva. Eu quero evitar a palavra, mas eu não sei se tem alguma palavra melhor, que é tipo mais anarquista, tá? No sentido de o Bitcoin, você não necessita uma presença de Estado. E aí você tem depois um mercado que se desenvolveu de criptoativos que tem descentralização, tem centralização, tem privatização, tem futuramente moedas do Estado, já está acontecendo isso, né? Por exemplo, na China, você já tem o Yuan digital rolando em algumas províncias, né? Vai rolar agora para os Jogos de Inverno, que se eu não me engano acontece em janeiro, alguma coisa assim, de 2022. Mas, justificando aqui, para quem ainda não conhece, eu faço essa leitura muito mais cíclica, muito mais de um entendimento de, cara, tá favorável o cenário para a continuidade da Bull Run? Ou eu deveria ficar preocupado? Será que eu devo me atentar agora em retirar cascalhos, entendeu? Pegar lucro? Ou isso é simplesmente uma correção orgânica, uma coisa que é natural do Bitcoin e do mercado de criptomoedas como um todo, tá? Então, seguinte, falando aqui no gráfico diário do Bitcoin, para quem não sabe, todas essas linhas, essa nuvem aqui é Ishimoku. Eu tenho um vídeo no canal aqui da Liga Cripto que eu ensino e explico por que eu utilizo a Ishimoku e o que cada uma dessas coisas representa, tá? No gráfico do Bitcoin diário, você tem todos, tá? Antigamente não, na minha live de sábado, que eu fiz exclusiva para membros, que esse é um bate-papo muito semelhante, mas é um bate-papo que eu fico muito mais voltado pro chat, tirando dúvidas, né? Conversando, troca de ideias. Aqui é chuva de chat, é mensagem, é carinho, não sei o que, zoação, é PokerFi, entendeu? Então fica meio desconexo. Eu até dou uma atenção ainda assim, mas é um papo mais intimista, né? Um papo que eu brinco ali que é na minha sala de estar, basicamente. Então eu falei na última vez várias questões, mas um dos pontos que eu comentei é que a gente não tinha ainda até então visto isso aqui, tá? No curto prazo, né? Porque a gente viu aqui atrás, em meados de agosto, né? O Bitcoin estava aqui próximo de 30 mil dólares e a gente viu em pouquíssimo tempo, em julho, né? Finalzinho de julho, até início de setembro, o Bitcoin sair de um patamar, em termos de um mês, né? 32 mil dólares, 33 mil dólares, que era aquele lenga-lenga Cardano, não, lenga-lenga eterno, e a gente foi, num curto período de tempo, para 50 mil dólares, que era uma área, né, de muito mais conforto, porque até então, a última máxima histórica, a gente viu 64 mil dólares. 64 para 50, no mercado de criptomoedas, eventualmente é possível tirar isso em um dia, né? Em um dia você consegue tirar essa diferença. Não é sempre, não é comum, não é nem, eu acho que saudável, mas acontece. Então, o que aconteceu? Desde então, a gente viu, né? Eu tinha até traçado essa linha de... Depois dessa correção, a gente percebeu que em duas tentativas, a gente tentou
Na segunda na segunda a gente tentou, mas não conseguiu. Na terceira tentativa, nesse candle aqui, a gente rompeu essa linha de resistência que a gente estava tendo. Eu comentei que era uma linha que se formava, né, não só aqui no gráfico diário, mas também no RSI, tá? Então a gente rompeu essa tendência e, consequentemente, né, para cima, na maioria das vezes, quando isso acontece, a gente teve uma reação muito boa, que é o que a gente viu nos últimos dias, e até então eu considero que desde que a gente chegou na faixa aqui de 50 mil dólares, né, a gente chegou nesse patamar de 55 mil dólares, que é uma faixa de resistência interessante, né, que a gente vê até aqui, 58 principalmente, a gente está meio que lateralizando, tá? Não tem esses últimos dias aí, né, eu tô meio perdido em questões de semana, hoje é hoje é terça-feira. Mas nesses últimos 5 dias, né, nesse último feriado, a gente viu um tipo de lateralização, óbvio. Para quem não está acostumado com o mercado de criptomoedas, pode falar, caralho, Mário, mas o Bitcoin saiu de 55 mil dólares e foi para 57.700. Cara, são 3 mil dólares. Não, isso não é nada. Isso não é nada. Da mesma forma que hoje o Bitcoin corrigiu 4%, entendeu? E para mim também não é nada. Para mim a gente está lateralizando. Por quê? Porque é um mercado volátil, tá? É um mercado volátil. Você tem que entender isso de uma vez por todas, que o mercado de criptomoedas é volátil. É óbvio que tem os entusiastas do mercado de criptomoedas, às vezes eles mostram gráficos comparativos, né, mostrando a evolução do preço do Bitcoin. Ah, começou lá, 2 centavos, isso aqui é $1, 20 dólares, 1.000 dólares, 20 mil dólares, né, nos fins de ciclo. E mesmo sendo volátil, é um ativo que se mostrou extremamente rentável e forte com o tempo. Mas eu vejo uma coisa para mim não anula a outra, entendeu? Falar que é volátil não significa que não seja bom ativo. Só que você tem que ter essa compreensão para não ficar, pelo amor de Deus, no chat ou, né, no seu meio de convivência, no Telegram, etc., desesperado, porque o Bitcoin saiu de 58 e foi para 55. Aí as pessoas adoram falar, está derretendo. Gente, pelo amor de Deus, eu considero o Bitcoin derreter, tá? Quando a gente fez esse movimento gráfico aqui, ó. Isso aqui foi uma bela derretida, né? A gente estava ali no topo de Wyckoff, né? Acumulação, distribuição de Wyckoff. E aí, da noite pro dia, praticamente, né? Em poucos dias, a gente viu de 60 mil dólares ir para 30. 50% de correção em pouquíssimo tempo, em questões de 5 dias, 6 dias. Beleza, isso aí eu concordo, deu uma derretida. Isso não destruiu as propriedades do Bitcoin, as características do Bitcoin, não reduziu em nada, não reduziu em nada o valor desse criptoativo, só que, de fato, você tem uma sacudida, né? uma mexida no preço muito abrupto num espaço de tempo muito pequeno. Agora, em termos de comparação, se você for pegar esses mesmos 4% e lança para uma S&P, você lança para uma Ibovespa, pô, irmão, é caos no mercado, entendeu?